a mesa vai fazer uma das perguntas que não quer calar. Sem querer usurpar o direito de vocês continuarem depois e fazer, porque é o que a gente espera. Como é que o senhor, particularmente, a sua visão, analisa a conjuntura atual? Eu acredito que na época da intervenção militar, em 1964, ela foi detonada não apenas por vontade própria do Exército, por um sentimento próprio do Exército, mas ela foi instada e ela por um grupo da classe política, um determinado grupo da classe política que também se apoiou, instigou o Exército a fazer, as Forças Armadas a fazer a intervenção. Não creio que seja possível ou cabível uma intervenção militar, mas o que o Exército pensa a respeito dessa conjuntura? Como é que ele pode se pronunciar ou se posicionar nessa tarefa difícil que é pacificar o país? Talvez um novo Caxias aí que venha a intervir na intenção de pacificar o país. Não é interessante para o país um confronto eterno, né? Como que se pronuncia, ou que pelo menos os mais afoitos aí se posicionam. Mas o que é que o Exército em si, quais são as conversas de caserna, o que rola nos corredores? Obrigado, professor. O Brasil, da década de 30 até a década de 80, foi o país do mundo que mais cresceu. Pega ali Getúlio Vargas, né? Juscelino, os governos militares. Nas décadas de 70, 80, nós cometemos um erro. Nós permitimos que a linha de fratura da Guerra Fria, linha de confrontação, passasse dentro da sociedade brasileira e nos dividisse. E o Brasil, que era um país que vinha com um forte sentido de projeto, uma ideologia de desenvolvimento, o Brasil perdeu a coesão. Perdeu esse sentido de projeto. E está sem um rumo, uma direção. Nosso país está meio à deriva. Foram vários os fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Mas a verdade é que nos dividimos. Eu conversava isso com o ministro da Defesa, que é do Partido Comunista do Brasil. E hoje trabalhamos juntos, absolutamente identificados, e temos como convergência os interesses nacionais. E nos demos conta, imagino, ficou o ministro que era, né, ele para um lado e eu para o outro. Eram quase inimigos, ou éramos inimigos, considerávamos inimigos. Então vejo que erro que nós cometemos. Nos falta esse sentido de projeto. Até porque nós precisamos recuperar isso, porque nós não estamos livres de acontecer uma outra Guerra Fria que venha nos dividir novamente. Não nos mesmos parâmetros, não nos mesmos fundamentos ideológicos. Mas, vou citar um exemplo. Quando a Nicarágua anunciou que ia construir um outro canal com apoio da China, houve uma enorme movimentação ambientalista no sentido de que o novo canal ia trazer problemas ambientais. O foco, né, o centro de poder que orienta esse tipo de coisa, vem da onde? Vem de países que seriam eventualmente prejudicados pela construção do canal. Então, não tenho dúvida que nós podemos sofrer também algo, um processo semelhante que venha nos dividir novamente. Por isso temos que recuperar a coesão nacional, esse sentido de projeto, colocar o interesse do país, da nação, acima de todas essas querelas
que dominam o nosso dia a dia hoje. Com relação a 1964, comparar com a data de hoje, houve duas diferenças básicas em 64. Primeiro, era período de Guerra Fria, posições extremadas e ideologizadas. Segundo, que em 1964 o país não contava com instituições amadurecidas, com seus espaços, limites de atuação definidos e cumprindo adequadamente os seus papéis. Então hoje, a grande diferença está aí. O nosso país, ele tem instituições amadurecidas. O Brasil é um país já sofisticado, com sistemas de pesos e contrapesos, que dispensa a sociedade de ser tutelada. A partir daí, as Forças Armadas entendem dois aspectos fundamentais que orientam a nossa atuação. Primeiro, é a da legalidade. Todo e qualquer emprego das Forças Armadas estará absolutamente condicionado pelos os dispositivos legais, desde a Constituição, passando pelas leis complementares e assim por diante. E se formos empregados, isso se dará sempre por iniciativa de um dos poderes, conforme vimos na redação do artigo 142 da Constituição. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. E o segundo fundamento nosso é o de que nós temos como obrigação contribuir para a estabilidade, condição extremamente necessária para que as instituições continuem trabalhando em condições ideais e, em nome da sociedade, encontrem os caminhos para superar essa crise toda que estamos vendo. Nós vimos essa semana, foi uma semana extremamente preocupante, enfim, uma série de medidas preventivas foram adotadas por nós e vimos que as coisas transcorreram naturalmente. Os embates na área política, na área judiciária têm sido extremamente acirrados, mas as instituições estão funcionando. E é interessante que eu recebi aqui a visita de um comandante do Exército argentino, que convidei, veio participar das comemorações do Dia do Exército hoje, e ele falava extremamente animado, né, e admirado como as instituições no Brasil funcionam. Impensável lá para eles era, um tempo atrás, que um presidente de Câmara, alguém viesse a ser, né, um processo de impeachment com o presidente, coisa desse tipo. Então, esse é o fundamento que nós seguimos e estamos seguros de que a sociedade tem todas as condições de superar essa crise. A crise é de natureza política, de natureza econômica e natureza ética. E aqui entra um outro problema que está afligindo com profundidade a nossa sociedade. Nós vivemos impregnados desse pensamento politicamente correto, uma ditadura do relativismo, e todos os parâmetros estão se esgarçando, se relativizando para menos, para baixo. E nós estamos perdendo todas as referências. Então, nos degradamos nos parâmetros éticos, os parâmetros de eficiência, por exemplo, tudo se aceita, né? Os parâmetros estéticos, nosso país está feio, enfim. E me preocupa é que nas discussões que se vê em busca dos caminhos para superar a crise, eu vejo que essas discussões não têm profundidade. Elas ficam no limite, no nível só da questão econômica. E econômica financeira, né? De política financeira. Se sobe juro, desce juro, taxa de câmbio, enfim, coisas desse tipo. Me preocupa que coisas mais profundas, os alicerces do nosso país, não estão sendo consideradas. Muito obrigado, professor, pela sua pergunta. Eu queria saber o que o senhor acha de pessoas
que olham hoje em dia para os militares de hoje como pessoas horríveis, pessoas que não deveriam ser respeitadas, pessoas que estão aqui para nos fazer mal. Em contraposição, por exemplo, aos militares dos Estados Unidos, que são super respeitados, e como eu acho que deveria ser aqui no Brasil. Queria saber o que o senhor acha que poderia ser feito para que a gente pudesse olhar para os senhores da maneira que vocês deveriam ser olhados, com orgulho, com respeito. Muito obrigado, filho. É interessante, você tem razão no aspecto de que as pessoas são críticas em relação ao nosso nacionalismo, né? Combatem que no Brasil haja um sentimento nacional forte, mas se deleitam e adoram com o nacionalismo de outros países, principalmente os Estados Unidos, né? Com relação à percepção da sociedade em relação a nós, as pesquisas de opinião, elas indicam, sempre colocam as Forças Armadas em primeiro lugar nos índices de credibilidade entre todas as instituições nacionais. Sempre num patamar de 70%, normalmente em segundo lugar vem a igreja, uns 62% por aí. Então, de uma maneira geral, a percepção que a sociedade tem da gente, ela é extremamente favorável em razão daquelas missões subsidiárias. Nós estamos presentes em todos os pontos do território e apoiando a população. Alguns setores específicos têm uma visão estigmatizada e às vezes preconceituosa em relação a nós, e nós atribuímos isso à falta de informação. Falta de informação. Eu vejo, por exemplo, eu vi reportagem, achei muito interessante isso, uma reportagem sobre colégios militares. Nós temos 13 colégios militares, mas existe no Brasil mais de 60 colégios militares, porque muitas polícias possuem colégios militares. E sempre o desempenho dos alunos dos colégios militares é elevadíssimo, né? Por quê? Por uma razão simples, chamada disciplina. Disciplina. A disciplina, ela torna a vida confortável, ela estabelece claramente os limites do comportamento, e dentro desses limites você é absolutamente livre. E eu achei curioso a discussão, porque eu vi uma educadora dizendo que a disciplina restringia a liberdade e a criatividade. Então vejam que é uma ideia absolutamente preconcebida, né, distorcida, de alguém que não conhece. Ela não conhece uma música do Renato Russo que diz disciplina é liberdade, né? Então, essa visão que você apontou, ela realmente existe, de certa forma até estatisticamente possa se entender que eventualmente haja, mas é restrita. Mas infelizmente existe alguém, sempre há. Obrigado, filho. Nós podemos, um cidadão comum, né? O que ele pode esperar, assim, de noção, de defesa, de segurança? O que o Exército, quando presencia um fato desse acontecendo, né? O que vocês podem opinar e falar para a gente aqui agora? Muito obrigado. Realmente isso é algo que aflige a sociedade de uma maneira geral, né? É lamentável que haja esse tipo de manifestação. Elas, a rigor, até infringem a lei, vamos dizer assim. Nos preocupam, nós acompanhamos, mas isso, em situação de normalidade, isso é um problema de segurança pública. Então, eventualmente, poderemos ser chamados a intervir no caso de colapso da segurança pública, ou intervenção federal, coisas desse tipo. Há um outro aspecto interessante, que as mídias sociais, a internet, as mídias sociais, elas proporcionam muita informação, como também proporcionam muita desinformação. Agora houve um episódio que exemplifica muito bem isso. 11 ônibus de bolivianos entraram no país para vir participar das manifestações, enfim. Nós ficamos alarmados com aquilo, fomos verificar. Na verdade, eram 3 ônibus de bolivianos que vieram para Goiânia participar
de um evento da área imobiliária, não é? E é interessante que essas coisas, é feita uma montagem, a maneira como é apresentada, e as pessoas agregam depoimentos e às vezes fotografias. Teve um caso recente também, fizeram uma montagem de conversações da presidente Dilma e do presidente Putin. Eu estou vendo uma camisa do Grêmio aqui, mas que lamentável, rapaz. Poxa vida. Eu sou colorado. O presidente Dilma e o presidente Putin numa negociação para que a Rússia estabelecesse uma base no Brasil com 20 mil homens, né, comandados por um general russo. Até eu, quando vi aquilo, fiquei com o cabelo em pé. Aí, muitos amigos, enfim, nos questionaram, olha só e tal, fomos ver, não é nada daquilo, era montagem. E tem acontecido com muita intensidade. A gente sente até que há alguma intenção em atrair as Forças Armadas para nos tirar do equilíbrio, vamos dizer assim. Porque nós temos procurado, eu esqueci de agregar isso na pergunta do professor, manter uma situação, e daí vem a nossa legitimidade, de absoluta isenção e equidistância em relação a todos os atores que se movimentam no cenário atual. Então a gente sente que esse tipo de coisa às vezes é para nos atrair para um lado ou para o outro. Muito obrigado.